Fala pessoal, nem vou perguntar se tá tudo bem com vocês, afinal imagino que todo colorado que esteja me assistindo agora tenha o mesmo sentimento, um sentimento de vergonha, de frustração, de decepção com tudo o que aconteceu no Inter nesta temporada de 2023. E depois de duas partidas contra Coritiba e América Mineiro, os dois piores times do campeonato, o Inter fazendo apenas um ponto, a gente tem muita coisa para falar. Mas eu diria que depois de acompanhar a entrevista do Eduardo Cudê e a zona mista do Internacional ontem, eu diria que o menor problema que o Inter tem é dentro de campo, e eu quero conversar sobre isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham um ótimo feriado aí, se o Inter não conseguiu estragar. Afinal, né, o empate ontem dentro do Beira-Rio contra o pior time do Brasileirão. 1-1 contra o América Mineiro, mas como eu disse na chamada, para mim esse não é nem o principal ponto deste vídeo aqui. Afinal, eu fiquei preocupado com a entrevista coletiva do técnico Eduardo Cudê e também, né, com uma fala do Alan Patrick na zona mista e com a omissão da direção do Internacional neste momento. Afinal, eu repito o que eu tenho dito em outros vídeos. Senhor Alessandro Barcelos, antes de ser candidato à reeleição, o senhor é presidente do Inter até 31 de dezembro. Então, o Inter precisa de uma liderança neste momento. E o senhor sumiu, né? Ontem não falou, contra o Coritiba não falou, e a gente está vendo um Titanic, né, no Internacional, que está afundando, 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 e parece que ninguém vai nos salvar desse banhado de incompetência que o Inter foi nos últimos dois jogos. Quero dizer, gente, que esse vídeo é da Gigante Veículos, né? Tem o apoio da Gigante Veículos. Teu carro novo tá por lá, carros novos, seminovos, teu usado na troca, a certeza do melhor negócio. Então, já que tu tá estressado aí com o teu carro, vê se tu não compra um carro novo, né? A Gigante dá todo suporte, né, no pré-venda para achar o carro ideal para ti, independente do momento que tu esteja na tua vida, né? Um carro esportivo, um carro econômico ou um carro mais confortável para as crianças. Então a Gigante te ajuda, tá? Localizados em Capão da Canoa, eles são referências em vendas no mercado, tá bom? Então se tá na praia nesse feriadão, passa na Gigante Veículos, tô deixando o link na descrição aqui do vídeo. Quero começar falando, gente, sobre Eduardo Cudê, né? Afinal, este canal aqui sempre foi favorável à demissão do técnico Mano Menezes, né? Em especial em 2023, né? E falei muito aqui sobre ou Caio Inter ou Caio Mano. E eu escolhi me posicionar naquele momento porque eu entendia que o Inter jogava pouco, né, para o elenco que tinha. O Inter foi eliminado da Copa do Brasil para este mesmo América Mineiro, contra um time reserva do América Mineiro lá em Belo Horizonte. O Inter caiu para o Caxias, dentro do Beira-Rio. Caxias, que era um time de Série D do Campeonato Brasileiro. O Inter tomava rodas e rodas de times no Brasileirão, né? O Inter tinha fobia de atacar, né? O Inter demorava mais de um tempo para finalizar a gol. E, enfim, isso para mim não é um futebol que a camisa do Internacional merece. Então, o que eu entendia naquele momento? Que o Inter tinha um mata-mata contra o River Plate e tinha condições de passar, né? Pelo elenco que tinha, pelas contratações que estavam chegando, mas sob o comando do Mano, eu acho que o Inter não teria força para isso. E a troca pelo Cudê, até contestei o Cudê na época, né? Afinal, a gente tinha um receio de qual o Cudê chegaria aqui após um trabalho conturbado no Atlético Mineiro, mas a verdade é que ele conseguiu dar uma mínima estrutura para o time do Inter. O Inter melhorou, o Inter teve desempenho, o Inter passou pelo River jogando bem, o Inter passou pelo Bolívar jogando bem, o Inter jogou bem contra o Fluminense. Há quem coloque esta eliminação na conta do Eduardo Cudê. Eu não estou entre esses, eu acho que foi muito mais uma questão individual dos jogadores e méritos também do Fluminense, em especial do seu centroavante, mas é do jogo. O Inter abriu mão do Campeonato Brasileiro, colocando o time reserva, e aí não é uma decisão só do treinador. Mas o grande ponto é que o Cudê começa a decepcionar. E por que eu digo isso? Porque ele conseguiu o mais difícil, que foi a remobilização pós-eliminação para o Fluminense. O Inter vence o Grenal, amassando o Grêmio. O 3-2 é um placar extremamente enganoso. Ele vence
o Santos por 7-1, vai em São Januário, que é sempre muito difícil, ganha do Vasco, e aí vem para encarar 2 jogos dentro do Beira-Rio contra Curitiba e América. E a verdade é, o jogo do Curitiba tem um porém, né, que é a expulsão do Vitão, mas mesmo assim o Inter poderia ter sido melhor organizado, e ontem a mesma coisa, até acho que o Inter foi bem escalado pelo Cudê no começo, com o Nico Hernandes, não colocando o Dalbert, colocando o Pedro, né, quase como segundo atacante, com um pouco mais de liberdade para o Alan Patrick criar no meio campo. O Inter faz uma partida razoável no primeiro tempo, mas a verdade é que o Inter nunca passou a segurança de que ganharia o jogo. O Inter sempre foi um time preguiçoso, né, um time amorfo, um time morno, né, e no segundo tempo o América veio e dominou o Inter. O América tira do banco o Casares. O Casares saiu do banco de reservas e dominou o Internacional, e o Inter tomou um empate dentro do Beira-Rio, que era uma questão de tempo, uma questão de minutos. A gente estava vendo, né, no campo ali, o América vai empatar, o América vai empatar, o América vai empatar, e empatou. Tanto é que o Inter não teve forças, né, para conseguir reagir. Inclusive, né, com o Cudê tirando o Alan Patrick e o Arangues do time, né, no segundo tempo, e matando qualquer chance de criatividade que o Inter poderia ter. Não pode tirar o Alan Patrick. Ele usou o argumento de que o Alan estava esgotado, e o Alan na zona mista disse que estava bem, estava se sentindo bem. Chegou a usar o termo que o Alan Patrick não treinou bola parada na terça-feira porque estava esgotado. E o Alan Patrick disse que estava bem. Então, o que eu vou dizer? Quando o capitão do time e o treinador têm um discurso diferente. E na coletiva do próprio Eduardo Cudê, chegou a dizer, né, olha, jogar o Brasileirão para fazer os pontos que precisa é uma merda. Mas chegou neste ponto, não porque o Inter largou o Campeonato Brasileiro de mão lá atrás. E, bom, foi uma escolha arrojada, foi um all-in, né, apostar tudo na Libertadores, foi, mas o Inter já foi da Libertadores há quase um mês, né, foi dia 4 de outubro. O Inter, se tivesse vencido Curitiba e América Mineiro, estaria a 4, 5 pontos do G6. Isso não é um objetivo? Então, não estou falando sobre o que já passou, estou falando sobre agora, onde o Inter tinha a possibilidade. E me parece que o Cudê largou de mão, né? Ou está tão desmotivado que não é capaz de reerguer esse time. E aí eu faço uma pergunta: onde está a liderança do Cudê? Onde está a liderança do Alessandro Barcelos? Onde está a liderança do Magrão? Onde estão os capitães do Internacional? Gabriel, Rocher, Alan Patrick, Valência, Arangues, Mercado. Onde é que estão esses caras? Por que o Inter é tão amorfo dentro de campo? Por que o Inter cedeu 5 pontos tão fáceis para Curitiba e para América Mineiro? O que está acontecendo dentro do vestiário do Internacional? Chegou na conclusão que estão de férias? O Inter tem só 39 pontos. O Inter ainda não fez os pontos necessários. Dependendo do que acontecer nesta quinta-feira, o Inter pode ficar 4 pontos do Z4 de novo, com Cruzeiro, ou melhor, com Cruzeiro pela frente, no fim de semana fora de casa, Fluminense em casa e Palmeiras fora. Palmeiras que virou contra o Botafogo ontem. Então, qual é a esperança que eu vou ter do Inter pontuar se o Inter não ganha do Curitiba e do América no Beira-Rio? O que vocês estão fazendo aí dentro do Beira-Rio, gente? Como é que um time que se recupera, ganha Grenal, ganha do Vasco, goleia o Santos, não ganha do Curitiba e do América? E aqui, claro, sei é futebol, mas o Inter não fez o menor esforço para ganhar do América Mineiro ontem. O Inter achou que estava ganho o jogo, né? O Inter no segundo tempo inexistiu. O Inter teve 3 minutos ali no meio do segundo tempo, onde tem 3 chances de gol, e só. O Inter é amplamente dominado. Então, assim, se o Cudê chegou na conclusão que não tem mais o que fazer, não precisa terminar o ano. Entrega aí pro Julinho Camargo, comunica o Barcelos, comunica o Roberto Melo, olha, eu larguei e tal, pra mim não dá mais. Porque a sensação que passa é essa, vocês largaram de mão, o Barcelos é candidato à reeleição e largou o clube? Então comunica, ó Melo, eu larguei o clube, assume aqui pra mim, antecipa a entrada dele no clube. Não dá pra entender o que tá acontecendo, gente. O Inter parece um navio à deriva e o capitão sumiu. E fica aquele desespero dos tripulantes, né? O que nós vamos fazer agora e tal, né? Então é isso, é um cenário muito triste do Internacional. Não me arrependo, né, na verdade, da saída do Mano e da chegada do Cudê. Acho que o Inter precisava disso, mas o Cudê, né, hoje é uma decepção
pelos 2 últimos jogos. Não sei se vai dar tempo de reerguer ainda o Inter dentro do Campeonato Brasileiro, faltam 7 rodadas e jogos são difíceis, né? Jogos duros que o Inter terá pela frente, mas é isso aí, não tem muito para onde fugir, né? O Inter vai ter que fazer contra os grandes e contra os melhores o que não fez contra os pequenos e contra, né, os times que estarão na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. A gente tem muito para falar ainda, né, gente? Durante o dia, nos Donos da Bola, agora meio-dia, no Entre Vozes a partir das 7h30 no VDG, mas é um momento muito triste. Eu tô, olha, muito chateado, triste. Fico mais triste ainda com gente que torce contra o próprio clube para ter razão. Eu fico mais puto com isso mesmo. Mas, enfim, né, não é nada de novo aí, né, dentro do universo Esporte Clube Internacional. Quero mandar um abraço para KTO.com também, como eu disse, tem outros jogos nesta quinta-feira, tem Goiás e Bragantino, tem São Paulo e Cruzeiro, tem Cuiabá e Vasco, e todos os jogos nos interessam, né? A gente torce pelo Cuiabá, torce pelo São Paulo e torce pelo Bragantino hoje. Tomara que dê tudo certo, né? O Inter torce por 2 visitantes e o mandante. Vamos ver se funciona. KTO.com, cupom é colar para garantir 20% de free bet no primeiro depósito. Aquele abraço, gente. Fui!